Muito bem, bom dia. Hoje, dia 30 de setembro de 2009, quarta-feira, começamos aqui o nosso warm-up de fim de trimestre. Bom, falar um pouco sobre o dia de ontem. O dia de ontem foi relativamente tranquilo, começou com um viés um pouco mais negativo em virtude dos dados divulgados lá nos Estados Unidos. Frustrou bastante os investidores a informação de que a confiança do consumidor, medida pelo Conference Board, não só veio abaixo das expectativas, como também caiu em relação ao mês anterior, né? A questão mais sensível, ao nosso ver, nesse momento na economia americana é justamente a questão do consumo, e esse indicador de confiança, se viesse positivo, poderia aí ser um fomentador de continuidade do movimento, apesar de toda a alta que a gente já viu, né? Mas, como o dado veio ruim, o mercado acabou pressionado e aproveitou o dia de ontem para realizar um pouco de lucro. O mercado brasileiro seguiu a mesma tendência, né? Principalmente no segmento de commodities, a gente enxergou aí uma queda até um pouco mais acentuada, principalmente na parte da manhã, começo da tarde. Agora, desde o começo do dia, os dados do Banco Central relacionados a crédito ajudou bastante o comportamento das ações do setor, principalmente Bradesco e Itaú, que vem aí com uma performance inferior à do índice no acumulado do ano até aqui. Mas o Banco do Brasil também teve um bom desempenho ontem, né? O que chama atenção nessa informação do Banco Central é que segue o ritmo de crescimento do crédito em relação ao PIB, né? Superamos aí os 45%, foi um crescimento de 1,5% no comparativo entre julho e agosto, né? Mais do que isso, chama atenção também a aceleração nesse movimento. No começo do ano se esperava uma expansão do crédito de 15%, a gente já tem 19% acumulado nos últimos 12 meses, e a tendência é que esse movimento se acelere ainda mais, porque a base de comparação vai diminuir, né? A gente vai entrar no período da crise do ano passado, onde o crédito se restringiu, ou seja, o crescimento de agora vai mostrar uma evolução anual em 12 meses, né? Mais interessante, e também uma queda na inadimplência em particular para a pessoa física. Além disso, vale ter em mente também, quando a gente pensa sobre o setor, a decisão do Banco Central de começar a retirar alguns estímulos, algumas medidas que haviam sido adotadas na crise, o que nos mostra a percepção da autoridade monetária de que o sistema está se normalizando e pode aí seguir com suas próprias pernas. Então, foi um dia bastante positivo para os bancos, Itaú subindo mais de 3%, o Bradesco também, enorme volume negociado, uma forte compra, principalmente dos investidores estrangeiros. Então, foi um bom dia para os bancos, e a gente acredita que, em virtude do desempenho no ano estar inferior ao do índice, e mais, diante de uma eventual possibilidade de realização um setor defensivo, a gente acredita que o segmento de bancos deve seguir respondendo bem oportunidade de investimento para quem quer entrar na bolsa nesse momento. Para o dia de hoje, a gente tem uma agenda com alguns indicadores importantes. O indicador de emprego no setor privado sai agora às 10 horas, e antes disso, na verdade, às 9h30, a gente tem a revisão do PIB, né? O mercado espera uma retração de 1,2% contra 1% da segunda revisão, né? A gente entende que, se ficar mais ou menos em linha com o que a gente vem verificando nessa medição, não ficou tão distante uma revisão da outra. Então, se ficar mais ou menos dentro do que a gente já tem percebido, a gente acredita que o comportamento do mercado tende a ser de neutro para positivo. Os futuros hoje começam com alta. Lá fora, o Dow Jones sobe 0,40, aqui no Brasil o Ibovespa já apresenta alta de 0,70.
temos que ter na cabeça que é o último dia do trimestre, todo mundo querendo defender suas rentabilidades. Apenas uma notícia muito negativa do PIB americano poderia gerar um movimento maior de realização de lucros no dia de hoje. A perspectiva para o dia ela é positiva. E sendo assim, terminamos aqui o nosso warm-up de hoje, fim de trimestre. Amanhã a gente volta para falar das perspectivas para o final do ano. Um grande abraço a todos e amanhã a gente se vê.